Em maio de 1945, a rendição da Alemanha nazista marcou o final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Enquanto o mundo celebrava o colapso do Terceiro Reich, milhares de soldados alemães enfrentavam um destino incerto sob a custódia das forças aliadas, mas para os membros das temidas SS, o desfecho foi especialmente sombrio. Capturados pelos soviéticos, esses homens, considerados responsáveis pelas piores atrocidades do regime nazista, tornaram-se o alvo de uma justiça implacável. Os soldados capturados foram enviados aos gulags, campos de trabalho forçado onde a fome, o frio e as jornadas extenuantes definiam seu dia a dia. Outros enfrentaram julgamentos sumários que terminavam em execuções imediatas. Foi isso um ato de justiça ou vingança? Em meio a essas histórias de sofrimento e morte, alguns conseguiram sobreviver e retornar para casa, mas com cicatrizes físicas e emocionais que marcariam suas vidas para sempre. O que podem nos contar essas vítimas? Eram tão cruéis quanto os alemães? Que tipos de castigos aplicavam aos seus prisioneiros? O ocaso do Reich, a rendição das SS. Na primavera de 1945, enquanto o Terceiro Reich desmoronava sob o avanço das forças aliadas, milhares de soldados alemães, incluindo membros das temidas SS, enfrentavam uma dura realidade. Berlim, o epicentro do regime nazista, estava em ruínas, cercada pelo Exército Vermelho. A rendição era inevitável, mas para os homens das SS, o futuro prometia ser mais sombrio do que para qualquer outra unidade alemã. As SS, a organização militar e política mais leal a Adolf Hitler, desempenharam um papel central nas atrocidades do regime nazista. Desde a implementação da solução final até a brutal repressão nos territórios ocupados, sua reputação era sinônimo de terror. Com o colapso do Reich, os soldados regulares da Wehrmacht tinham alguma esperança de um tratamento conforme as convenções de guerra, mas os membros das SS sabiam que suas ações os tornavam alvos de uma justiça implacável. Nos últimos dias da guerra, as forças soviéticas capturaram dezenas de milhares de prisioneiros alemães na frente oriental. Entre eles, um número significativo pertencia às SS, identificados pelas tatuagens que carregavam na pele, um marcador que denunciava sua afiliação. Documentos soviéticos desclassificados em 1994 mostram que os soldados capturados eram divididos em dois grupos principais: aqueles considerados soldados regulares e os identificados como membros das SS, que enfrentavam um destino particularmente severo. Os testemunhos de soldados capturados revelam a dureza daqueles primeiros dias. Heinrich S., um membro das SS capturado nos arredores de Berlim, descreveu o momento de sua rendição. Sabíamos que não havia como escapar. Tiramos as insígnias, queimamos nossos documentos, mas os soviéticos verificavam cada detalhe. Quando viram minha tatuagem, tudo mudou. Já não éramos soldados, éramos criminosos. A rendição em massa das SS ocorreu em um clima de caos e desespero. Muitos tentaram ocultar sua identidade ou se misturar aos soldados da Wehrmacht, mas a inteligência soviética, auxiliada por desertores e colaboradores locais, possuía listas detalhadas de oficiais e membros destacados. Um relatório do NKVD, datado de maio de 1945, detalha como os interrogatórios se concentravam na identificação dos líderes das SS e na coleta de informações sobre suas atividades durante a guerra. Em alguns casos, a rendição não foi suficiente para garantir a vida. Tropas soviéticas, ao descobrirem a afiliação de um prisioneiro às SS, realizavam execuções sumárias no local. Esses atos, embora não oficialmente autorizados, eram tolerados em um contexto de represália pelas atrocidades cometidas pelos nazistas em território soviético. Em uma carta encontrada nos arquivos de Moscou, um oficial soviético justificava essas ações. Como se pode perdoar aqueles que incendiaram nossas aldeias, assassinaram nossas famílias e destruíram nossa terra? Eles não mereciam um julgamento, mereciam a mesma morte que deram aos nossos. No entanto, a maioria dos capturados foi enviada a campos de trânsito, onde começava um processo de seleção mais detalhado.
Ali, os prisioneiros eram interrogados exaustivamente, seus registros militares, antecedentes políticos e, em muitos casos, seus corpos eram examinados em busca de tatuagens que os vinculassem às SS. Para os que eram identificados, o destino era claro: trabalhos forçados, julgamentos ou, em casos extremos, execuções imediatas. Um aspecto curioso desse processo foi o uso de testemunhas locais para identificar os membros das SS. Em cidades recentemente libertadas, os residentes que haviam sofrido diretamente sob a ocupação nazista eram chamados a apontar os perpetradores. Arquivos encontrados na Polônia documentam como mulheres e crianças reconheciam os membros das SS que haviam supervisionado massacres ou saques em suas comunidades. Essas identificações frequentemente selavam o destino dos acusados, enquanto os soldados da Wehrmacht, capturados, eram enviados a campos de prisioneiros de guerra sob condições difíceis, mas dentro do que era estipulado pelas convenções internacionais, os membros das SS enfrentavam um tratamento muito mais severo. Em alguns campos de trânsito, lhes era negado alimento durante dias, ou eram submetidos a trabalhos exaustivos mesmo antes de serem transferidos para os gulags. Fotografias tiradas por soldados soviéticos mostram prisioneiros alemães, muitos deles membros das SS, acorrentados e visivelmente desnutridos, aguardando seu destino. O destino desses homens não dependia apenas de seu posto ou afiliação, mas também das decisões tomadas no terreno. Em alguns casos, oficiais soviéticos permitiram que os prisioneiros fossem executados pelas próprias comunidades que haviam sofrido sob sua ocupação. Em outros, eram levados a julgamento, embora esses processos raramente seguissem padrões de justiça imparcial. A rendição dos membros das SS no final da guerra marcou o início de um período de sofrimento que muitos não sobreviveram. Para os soviéticos, essas capturas não eram apenas uma oportunidade de justiça, mas também uma ferramenta para enviar uma mensagem clara ao resto do mundo: os crimes cometidos sob o regime nazista não ficariam impunes. Castigo e redenção. A ideologia por trás do tratamento aos prisioneiros. Com o colapso do Terceiro Reich em 1945, os soviéticos se depararam com um número esmagador de prisioneiros alemães, entre eles milhares de membros das SS. Para o regime comunista, essas capturas ofereciam uma oportunidade única, não apenas para punir aqueles que consideravam culpados pelos piores crimes da guerra, mas também para reforçar sua narrativa ideológica. A União Soviética havia sofrido perdas devastadoras nas mãos dos nazistas, com mais de 26 milhões de mortos, milhões de civis deslocados e um país em ruínas. Esse trauma coletivo alimentou uma mistura de vingança e pragmatismo no tratamento dos prisioneiros. Documentos do NKVD, desclassificados em 1993, mostram que as ordens oficiais exigiam que os membros das SS fossem tratados como inimigos prioritários, submetidos a interrogatórios rigorosos e separados dos soldados regulares. A abordagem soviética em relação a esses prisioneiros estava profundamente enraizada em sua ideologia. As SS não eram apenas vistas como responsáveis diretas pelas atrocidades nazistas, mas também como representantes de uma ideologia fascista diametralmente oposta ao comunismo. Para os líderes soviéticos, o castigo desses homens não era apenas uma questão de justiça, mas uma demonstração do triunfo do socialismo sobre o nazismo. Em um discurso de 1946, Lavrent Beria, chefe do NKVD, declarou: "Cada membro das SS capturado é um lembrete da brutalidade do fascismo e um símbolo de nossa vitória ideológica." A propaganda desempenhou um papel crucial nessa narrativa. Filmes, cartazes e jornais soviéticos retratavam as SS como a encarnação do mal, responsáveis por massacres, deportações e pela destruição de aldeias inteiras. Essa abordagem não apenas buscava justificar o tratamento severo dado aos prisioneiros, mas também reforçar a imagem da União Soviética como a grande libertadora da Europa. Um artigo publicado no jornal Pravda em 1945 afirmava: "Os homens das SS não merecem compaixão. Seu castigo é uma lição para todos aqueles que ousarem desafiar os princípios de igualdade e justiça." Nos campos de prisioneiros e nos gulags para onde eram enviados os membros das SS, essa ideologia se manifestava em práticas projetadas tanto para punir quanto para reeducar.
Alguns prisioneiros eram obrigados a participar de sessões de propaganda, onde lhes eram apresentados os ideais do comunismo e exibidos filmes sobre as atrocidades nazistas. Arquivos soviéticos encontrados em 2002 revelam que essas sessões eram supervisionadas por oficiais políticos que avaliavam a reação dos prisioneiros e classificavam aqueles que demonstravam sinais de arrependimento ou disposição para colaborar. No entanto, o castigo físico e o trabalho forçado eram os métodos predominantes para lidar com esses homens. Os gulags, localizados em regiões remotas e com condições climáticas extremas, tornaram-se seu destino principal. Lá, os prisioneiros eram obrigados a trabalhar na construção de estradas, minas e fábricas sob jornadas exaustivas e com pouquíssimos recursos. Um relatório do NKVD de 1947 documenta a morte de mais de 15 mil prisioneiros alemães em um único ano devido a doenças, acidentes e desnutrição. Testemunhos de sobreviventes oferecem uma visão angustiante dessa experiência. Wilhelm K., um ex-membro das SS capturado em Königsberg, relatou seus dias em um gulag próximo à Sibéria. O frio era insuportável, a comida escassa e o trabalho nunca terminava. Se você caísse de exaustão, os guardas te batiam ou simplesmente te deixavam morrer. A diferença entre os ideais comunistas e a realidade do tratamento dado aos prisioneiros era evidente. Enquanto a propaganda soviética proclamava justiça, os métodos empregados frequentemente cruzavam a linha para a vingança. Em alguns casos, oficiais locais organizaram julgamentos sumários, condenando prisioneiros à morte com base apenas em testemunhos de civis ou em seus antecedentes como membros das SS. Um arquivo encontrado nos registros de Moscou descreve um desses julgamentos na Bielorrússia em 1945, onde 30 membros das SS foram executados publicamente na presença de uma multidão de aldeões que haviam sofrido sob a ocupação nazista. Uma testemunha local lembrou: não havia piedade nesses julgamentos. Para nós, eles eram monstros. Queríamos vê-los pagar pelo que nos fizeram. Embora a vingança tenha sido um fator evidente, a abordagem soviética também possuía um componente prático. Com um país devastado pela guerra, os prisioneiros alemães, incluindo os membros das SS, eram vistos como uma fonte valiosa de mão de obra. Além dos gulags, muitos foram enviados para projetos de reconstrução em cidades destruídas, onde trabalhavam sob supervisão rigorosa. Um relatório de 1948 detalha como prisioneiros alemães foram utilizados para reparar infraestruturas essenciais em Stalingrado e Kiev, muitas vezes em condições que beiravam a escravidão. A reeducação, embora menos frequente, também desempenhou um papel no tratamento dos prisioneiros. Alguns membros das SS, especialmente os mais jovens, foram selecionados para programas projetados para lhes inculcar os valores comunistas. Em troca de demonstrarem lealdade ao regime soviético, eram oferecidas condições menos severas e até mesmo a oportunidade de se reintegrarem à sociedade como colaboradores. No entanto, esse tipo de tratamento era a exceção, não a regra, e a maioria dos prisioneiros viveu seus anos de cativeiro sob um regime de brutalidade e exploração. A ideologia soviética ditou grande parte do tratamento dado aos membros das SS capturados em 1945. Para as autoridades, esses homens não eram apenas prisioneiros de guerra, mas símbolos de uma luta ideológica que transcendia a própria guerra. Entretanto, a tênue linha entre justiça e vingança foi constantemente ultrapassada, deixando um legado de histórias de sofrimento que refletem tanto o desejo de punição quanto as contradições inerentes a um regime que buscava justiça, enquanto recorria a métodos igualmente brutais. Era justiça ou uma vingança justificada? Vida nos gulags, trabalho forçado e sobrevivência. Após a rendição da Alemanha em 1945, os membros capturados das SS foram enviados em grande número para os gulags soviéticos, um sistema de campos de trabalho forçado que se estendia por vastas regiões da União Soviética. Para esses prisioneiros, a experiência nos gulags tornou-se uma prova extrema de resistência física e psicológica. Enfrentaram condições brutais, projetadas não apenas para puni-los, mas também para aproveitar sua mão de obra na reconstrução de um país devastado pela guerra. A chegada aos gulags era apenas o início do calvário.
Os prisioneiros eram transportados em trens de carga, frequentemente durante semanas, em vagões lotados e com pouca ou nenhuma ventilação. Uma vez nos campos, passavam por um rigoroso processo de registro, no qual seus dados pessoais eram catalogados e, no caso dos membros das SS, eram marcados como prisioneiros de máxima vigilância. Arquivos soviéticos desclassificados em 2002 detalham como tatuagens e listas previamente compiladas eram usadas para identificar esses homens, que eram separados de outros prisioneiros e enviados para campos de alta segurança em regiões remotas como a Sibéria e o Ártico. As condições de vida nos gulags eram desumanas. Os barracões, muitas vezes construídos de madeira sem isolamento, ofereciam pouca proteção contra os invernos extremos, onde as temperaturas caíam abaixo de 40 graus negativos. Os prisioneiros dormiam sobre tábuas de madeira, compartilhando espaços apertados com dezenas de outros homens, e lutavam para se manter aquecidos com mantas rasgadas e roupas insuficientes. Nessas condições, doenças como tuberculose, disenteria e tifo se espalhavam rapidamente, ceifando milhares de vidas. O trabalho forçado era o eixo central da vida nos gulags. Os prisioneiros eram obrigados a realizar tarefas extenuantes, desde cortar madeira em florestas densas até escavar minas ou construir infraestruturas nas regiões mais inóspitas do país. As jornadas começavam antes do amanhecer e se estendiam até o anoitecer, com pausas mínimas e sob a vigilância constante de guardas armados. Um relatório do NKVD de 1947 descreve como os membros das SS eram designados para os trabalhos mais duros e perigosos como parte de seu castigo. Em um dos campos em Vorkutá, foi ordenado que os prisioneiros construíssem uma linha ferroviária sob condições de frio extremo, um projeto que resultou na morte de centenas deles. Um testemunho impactante de um sobrevivente alemão, identificado como Hans L., capturado na Prússia Oriental e enviado para um gulag em Colima, relata: "Trabalhávamos até que nossos corpos não aguentassem mais. A fome era constante e o frio nos penetrava até os ossos. Todos os dias víamos nossos companheiros morrer e sabíamos que poderíamos ser os próximos. A comida era escassa e consistia principalmente em rações de pão preto, sopa rala e, ocasionalmente, peixe seco. Essas porções mal eram suficientes para cobrir as necessidades calóricas de homens que trabalhavam durante 14 ou mais horas por dia." Um documento encontrado nos arquivos de Moscou indica que, em alguns campos, as rações eram ainda mais reduzidas como punição coletiva por tentativas de fuga ou atos de insubordinação. A desnutrição severa era comum, e muitos prisioneiros sofriam de kwashiorkor, uma condição causada pela falta de proteínas, que resultava em inchaço e fraqueza extrema. O sistema de gulags não apenas castigava fisicamente os prisioneiros, mas também buscava quebrar seu espírito. Os guardas mantinham uma atmosfera constante de terror, utilizando espancamentos, isolamento e humilhações como ferramentas de controle. Arquivos desclassificados incluem relatórios de interrogatórios em que os prisioneiros eram forçados a confessar crimes inexistentes ou a delatar outros em uma tentativa de dividi-los e semear desconfiança. Um desses relatórios descreve como um grupo de prisioneiros alemães foi acusado de sabotagem e executado publicamente para servir de exemplo. No entanto, apesar das condições extremas, alguns prisioneiros encontraram formas de resistir. Em vários gulags, os prisioneiros alemães, incluindo os membros das SS, formaram pequenos grupos clandestinos para se apoiarem mutuamente. Compartilhavam alimentos, roupas e conselhos sobre como sobreviver no ambiente hostil. Essas redes de apoio tornaram-se uma fonte vital de esperança para muitos, embora não estivessem isentas de riscos. Um guarda soviético, citado em um relatório de 1949, escreveu: "Esses homens, mesmo nas piores condições, encontravam maneiras de se manter unidos. Era frustrante ver que não se rendiam facilmente." Em alguns casos, os prisioneiros recorriam a estratégias mais arriscadas para melhorar suas condições. Alguns tentavam negociar com os guardas, oferecendo suas habilidades técnicas ou conhecimentos como moeda de troca. Outros, menos afortunados, tentaram escapar,
Embora a maioria dessas tentativas resultasse na captura e execução imediata, arquivos de um campo na Sibéria documentam pelo menos 50 tentativas de fuga entre 1946 e 1950, todas fracassadas. Além dos desafios físicos e emocionais, os prisioneiros também enfrentavam o isolamento cultural e linguístico. Muitos não falavam russo e dependiam de outros prisioneiros para traduzir ordens e se comunicar com os guardas. Esse isolamento aumentava sua sensação de vulnerabilidade e desesperança. No entanto, alguns tentaram aprender o idioma como uma forma de se integrar ou, em raras ocasiões, conquistar a simpatia de seus captores. Com o tempo, as duras condições dos gulags e a alta taxa de mortalidade começaram a diminuir devido às mudanças políticas após a morte de Stalin em 1953. Embora muitos prisioneiros alemães não tenham sobrevivido, aqueles que conseguiram carregaram o peso de sua experiência pelo resto de suas vidas. Seu testemunho tornou-se uma peça fundamental para compreender o horror dos gulags e o custo humano da política soviética em relação aos prisioneiros de guerra. O sistema de gulags refletiu a abordagem soviética para a justiça e o castigo, mas também demonstrou como os prisioneiros, mesmo nas condições mais extremas, podiam encontrar formas de se adaptar e resistir. Justiça a sangue frio, os julgamentos e execuções das SS. A queda do Terceiro Reich em 1945 trouxe consigo uma sede de justiça, especialmente nos territórios devastados pela ocupação nazista. Para os soldados capturados das SS, essa justiça frequentemente se materializou na forma de julgamentos sumários e execuções imediatas. Os soviéticos, que haviam sofrido enormemente sob a ocupação alemã, não apenas buscaram punir os responsáveis pelos crimes de guerra, mas também enviar uma mensagem clara ao mundo sobre as consequências das atrocidades cometidas. Para eles, os alemães eram vistos como muito mais do que inimigos, eram considerados autênticos criminosos. Após a captura, os membros das SS foram separados de outros prisioneiros e submetidos a interrogatórios intensivos pelo NKVD. Documentos soviéticos desclassificados em 1997 revelam que esses interrogatórios não apenas buscavam coletar informações sobre operações nazistas, mas também identificar os responsáveis por crimes específicos nos territórios ocupados. Os oficiais das SS eram especialmente procurados, e seus nomes apareciam em listas compiladas a partir de testemunhos de testemunhas e arquivos confiscados. Em muitos casos, os julgamentos não atendiam aos padrões internacionais de justiça. Esses processos, realizados em vilas e cidades recém-libertadas, eram rápidos e brutais. Um relatório do NKVD de 1945 detalha como os prisioneiros eram apresentados a tribunais improvisados, muitas vezes em praças públicas ou edifícios governamentais danificados pela guerra. As testemunhas, muitas delas civis que haviam sofrido sob a ocupação, forneciam relatos comoventes sobre os crimes cometidos pelos acusados. Um sobrevivente da Bielorrússia relatou como identificou o oficial das SS que supervisionou a execução de sua família. Olhei nos olhos dele e disse seu nome. Ele não tentou negar. Sabia que não havia escapatória. As sentenças eram quase sempre as mesmas: pena de morte. As execuções, frequentemente realizadas no mesmo dia, ocorriam publicamente como uma forma de proporcionar às comunidades afetadas uma sensação de justiça imediata. Arquivos encontrados na Polônia documentam uma execução em massa na cidade de Minsk, onde mais de 50 membros das SS foram fuzilados diante de uma multidão de centenas de pessoas. Uma testemunha local descreveu a cena como uma mistura de alívio e horror. Queríamos vê-los pagar, mas também era difícil ver tanta morte, mesmo que fossem nossos inimigos. Embora muitos desses julgamentos tenham sido sumários, alguns casos mais complexos foram encaminhados a tribunais militares. Nesses processos, os prisioneiros eram julgados por crimes específicos, desde execuções em massa até a supervisão de campos de concentração. Um dos casos mais conhecidos foi o de um comandante das SS capturado perto de Königsberg, acusado de ter ordenado o massacre de mais de 3.000 civis na Ucrânia. Durante seu julgamento, foram apresentados documentos confiscados e testemunhos de testemunhas que detalhavam suas ações.
A sentença, como era de se esperar, foi a pena capital. Curiosamente, nem todos os membros das SS capturados enfrentaram o mesmo destino. Alguns, especialmente aqueles que cooperaram com os soviéticos ou forneceram informações valiosas, evitaram a execução. Arquivos do NKVD mencionam casos de oficiais das SS que ofereceram detalhes sobre movimentos de tropas nazistas, esconderijos de suprimentos e até mesmo informações sobre projetos secretos em troca de clemência. No entanto, essa cooperação nem sempre garantia sua segurança, pois muitos deles foram posteriormente enviados aos gulags, onde enfrentaram condições igualmente brutais. Além dos julgamentos formais, os soviéticos empregaram métodos extrajudiciais para lidar com os membros das SS. Em várias ocasiões, os prisioneiros foram executados em massa sem julgamento, especialmente em regiões onde as atrocidades nazistas haviam deixado uma marca profunda. Um arquivo encontrado na Ucrânia detalha como um grupo de 30 prisioneiros das SS foi fuzilado em retaliação pela destruição de um vilarejo próximo durante a ocupação. Esses atos, embora não oficiais, eram tolerados pelas autoridades locais como uma forma de satisfazer as demandas de justiça da população. O uso da tortura também foi um componente recorrente durante os interrogatórios. Embora os soviéticos justificassem essas práticas como necessárias para obter confissões, os relatos dos prisioneiros revelam um panorama sombrio. Um relatório de 1946 descreve como eram utilizados métodos como espancamentos, privação de sono e exposição ao frio extremo para quebrar os prisioneiros. Um ex-membro das SS, capturado na Prússia Oriental, relatou anos depois como foi submetido a interrogatórios constantes sob tortura. Eles não sabiam exatamente o que eu tinha feito, mas queriam que eu confessasse algo. Depois de dias sem comida nem descanso, assinei o que me pediram. A propaganda também desempenhou um papel importante nesses julgamentos e execuções. Os soviéticos documentaram meticulosamente os processos e as sentenças, utilizando fotografias e filmes para mostrar ao mundo como a justiça estava sendo feita. Essas imagens, publicadas em jornais e exibidas nos cinemas, mostravam os acusados acorrentados, enfrentando as testemunhas e, por fim, sendo executados. Essa abordagem não apenas reforçava a narrativa da vitória soviética, mas também servia como um aviso para qualquer possível inimigo. Apesar da severidade do tratamento dado aos membros das SS, os julgamentos e execuções realizados pelos soviéticos tornaram-se objeto de debate histórico. Embora muitos desses homens fossem responsáveis por crimes de guerra atrozes, as condições em que os julgamentos foram conduzidos e as execuções sumárias levantam questões sobre os limites da justiça em tempos de guerra. O tratamento dos prisioneiros das SS sob custódia soviética tornou-se um símbolo da brutalidade do pós-guerra. Para muitos, esses homens representavam o pior do regime nazista e seu destino refletia tanto o desejo de justiça quanto a profundidade da dor deixada pela guerra. Nos julgamentos e execuções das SS, o mundo testemunhou um capítulo em que justiça e vingança se entrelaçaram de forma inseparável, deixando uma marca indelével na história da Segunda Guerra Mundial. Entre a morte e o esquecimento, a alta taxa de mortalidade nos campos. A captura de milhares de prisioneiros alemães, incluindo os membros das SS, representou um desafio logístico para a União Soviética nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Esses homens foram enviados aos gulags, onde enfrentaram condições que se tornaram fatais para um grande número deles. A taxa de mortalidade nos campos soviéticos atingiu números alarmantes, impulsionada pela fome, doenças, trabalho exaustivo e o tratamento brutal que recebiam. Este capítulo aborda as razões por trás dessas mortes e as experiências dos prisioneiros que conseguiram sobreviver. Os gulags, localizados em regiões remotas e frequentemente inóspitas, foram projetados tanto para punir quanto para explorar a mão de obra dos prisioneiros. Para os membros das SS, essas condições eram ainda mais extremas, pois lhes eram atribuídas tarefas particularmente perigosas e lhes eram negadas até mesmo as concessões mínimas que outros prisioneiros podiam receber. Documentos do NKVD de 1946 mostram que os membros das SS eram considerados prioritários em termos de vigilância e punição, pois eram vistos como o núcleo ideológico do inimigo derrotado.
A fome foi um dos principais fatores por trás da alta mortalidade nos campos. As rações de comida eram mínimas e não atendiam às necessidades calóricas exigidas para as longas jornadas de trabalho forçado. Os prisioneiros sobreviviam com pão preto, sopa rala de repolho e, ocasionalmente, peixe seco. Uma carta interceptada de um prisioneiro alemão em Vorkutá descrevia a desesperança que sentiam. A comida não basta nem para uma criança. Ficamos mais fracos a cada dia, e alguns simplesmente não se levantam mais de suas camas. Morremos de fome lenta e silenciosamente. As doenças eram outro grande inimigo. Tuberculose, tifo e disenteria se espalhavam rapidamente nos barracões lotados e mal ventilados. Os prisioneiros que adoeciam raramente recebiam atendimento médico adequado, e muitos eram deixados à própria sorte. Arquivos desclassificados em Moscou revelam que, em alguns campos, as taxas de mortalidade por doenças superavam 30% em um único ano. Um relatório de um campo na Sibéria detalha como os prisioneiros doentes eram transferidos para barracões separados, conhecidos como zonas de espera, onde simplesmente eram deixados para morrer. O trabalho forçado também contribuiu significativamente para as mortes. Os prisioneiros eram obrigados a realizar tarefas extenuantes em condições climáticas extremas, desde a construção de estradas e ferrovias até a extração de carvão e madeira. No inverno, as temperaturas caíam abaixo de 40 graus negativos, enquanto no verão, os insetos e a umidade tornavam as condições igualmente insuportáveis. Nos arquivos dos gulags de Kolyma foram registrados casos de prisioneiros que morreram ao desmaiar de exaustão nas minas, tendo seus corpos recuperados apenas dias depois. As tentativas de fuga, embora raras devido às longas distâncias e às condições inóspitas, também contribuíram para a mortalidade. Os prisioneiros que eram capturados após uma tentativa de fuga enfrentavam execuções imediatas ou punições extremas. Um guarda soviético de um campo na Sibéria lembrou como as tentativas de fuga eram punidas como uma forma de dissuadir os demais. Os que tentavam fugir raramente conseguiam mais do que alguns poucos quilômetros. Nós os encontrávamos congelados, famintos ou mortos por animais selvagens. Para os outros, serviam como um aviso de que escapar era impossível. A combinação desses fatores criou um ambiente onde a vida era efêmera e a morte constante. Em alguns campos, os cadáveres se acumulavam em valas comuns, cobertos com cal para evitar a propagação de doenças. Um testemunho de um sobrevivente alemão capturado em Königsberg relata a experiência de trabalhar na remoção de corpos. Todos os dias, levávamos os mortos em carrinhos de mão até um poço na floresta. Paramos de contar depois do primeiro mês. Era como se a morte tivesse se tornado parte da rotina. No entanto, nem todos os prisioneiros pereceram. Alguns conseguiram sobreviver graças a redes de apoio entre os internos. Essas redes, embora pequenas e clandestinas, permitiam que os prisioneiros compartilhassem comida, roupas e conselhos sobre como resistir ao trabalho forçado. Um arquivo do NKVD menciona que essas redes eram especialmente comuns entre os prisioneiros alemães, que se uniam em grupos para se ajudarem mutuamente, embora frequentemente sob o risco de serem descobertos e punidos. A propaganda soviética minimizava a alta taxa de mortalidade nos gulags, apresentando os campos como locais de reeducação e justiça para os inimigos do povo. No entanto, os documentos internos mostram uma realidade muito diferente. Em um relatório de 1947, um oficial do NKVD admitia que a mortalidade em alguns campos excede os níveis aceitáveis, mas as condições atuais não permitem melhorá-las. Essa declaração reflete a indiferença das autoridades em relação ao sofrimento dos prisioneiros, que eram considerados descartáveis no grande esquema da reconstrução da União Soviética. Embora as condições dos gulags tenham começado a melhorar ligeiramente após a morte de Stalin em 1953, a essa altura, muitos prisioneiros já haviam sucumbido às condições brutais. Os poucos que sobreviveram carregaram cicatrizes físicas e emocionais que durariam toda a vida. Seu testemunho não apenas lança luz sobre a brutalidade dos campos, mas também sobre a capacidade humana de resistir nas circunstâncias mais extremas.
A alta taxa de mortalidade nos gulags soviéticos foi um reflexo das políticas implacáveis do regime em relação aos prisioneiros de guerra, especialmente aqueles ligados às SS. A força do arrependimento. Prisioneiros convertidos em colaboradores. Nos gulags soviéticos, onde a fome, o trabalho forçado e as doenças definiam a existência diária dos prisioneiros, alguns capturados buscaram alternativas desesperadas para sobreviver. Entre os membros das SS e outros prisioneiros alemães, surgiu uma opção controversa: colaborar com as autoridades soviéticas. Embora a colaboração não garantisse melhores condições, oferecia uma possibilidade de alívio em um ambiente marcado pelo sofrimento extremo. Desde o início, as autoridades soviéticas implementaram programas destinados a identificar prisioneiros suscetíveis de serem reeducados ou utilizados como informantes. Esses programas eram direcionados principalmente a prisioneiros jovens e aqueles com postos menores dentro das SS, que, segundo os soviéticos, poderiam ser mais facilmente manipulados. Arquivos do NKVD desclassificados em 1999 mostram que eram oferecidos incentivos como melhores rações, redução das horas de trabalho ou condições menos severas para aqueles que aceitassem colaborar. Em muitos casos, os prisioneiros eram recrutados para tarefas que iam desde coletar informações sobre outros internos até participar de atividades de propaganda comunista. A reeducação comunista tornou-se uma ferramenta-chave para o recrutamento. Em vários campos, foram organizadas sessões educativas obrigatórias, nas quais eram ensinados os princípios do marxismo-leninismo e criticadas as ideologias fascistas. Os prisioneiros eram obrigados a assistir a palestras, ler textos políticos e participar de debates. Um relatório de 1948 detalha como alguns prisioneiros começaram a repetir a retórica comunista em suas declarações públicas, embora muitas vezes isso fosse simplesmente um mecanismo de sobrevivência. Entre os colaboradores, havia aqueles que adotaram um papel mais ativo, servindo como tradutores, supervisores ou até mediadores entre os prisioneiros e os guardas. Um caso destacado foi o de Karl W., um ex-oficial das SS, que após vários meses em um gulag na Sibéria, ofereceu seus serviços como tradutor para as autoridades soviéticas. Arquivos encontrados em 2004 descrevem como Karl utilizou sua posição para negociar melhores condições para certos grupos de prisioneiros, em troca de informações sobre tentativas de fuga e redes clandestinas. Embora sua colaboração tenha lhe permitido evitar trabalhos forçados, também o transformou em um alvo de desconfiança e hostilidade entre seus companheiros. Para outros, a colaboração implicava participar de atividades de propaganda dirigidas a outros prisioneiros. Em um campo em Vorkutá, os prisioneiros que demonstravam disposição para colaborar eram filmados denunciando o regime nazista e elogiando os princípios do comunismo. Essas gravações eram utilizadas não apenas dentro dos campos, mas também no exterior, como parte da estratégia soviética para projetar uma imagem de justiça e superioridade ideológica. Um arquivo de 1949 descreve uma dessas filmagens, na qual um prisioneiro alemão afirmava: "Graças à União Soviética, aprendi a ver os erros do meu passado. Agora entendo que o fascismo não traz nada além de destruição." No entanto, a colaboração nem sempre era voluntária. Os interrogatórios brutais e as ameaças de represálias contra companheiros de barracão eram táticas comuns utilizadas para forçar os prisioneiros a cooperar. Em um relatório do NKVD, é descrito como alguns prisioneiros eram obrigados a espionar seus companheiros, sob a ameaça de serem enviados para barracões de castigo ou de receberem menos comida. Um antigo guarda de um gulag no Cazaquistão relatou como esses informantes eram vistos como ferramentas úteis, mas descartáveis. Sabíamos que só colaboravam porque não tinham outra opção. Quando deixavam de ser úteis, voltavam ao grupo, faziam por pressão direta. E o ciclo continuava. Alguns prisioneiros, enfrentando anos de cativeiro em condições extremas, começaram a adotar as ideologias comunistas que lhes eram ensinadas. Embora esses casos fossem minoria, os documentos indicam que alguns prisioneiros realmente acreditaram na narrativa soviética e buscaram demonstrar sua lealdade. Um arquivo de 1950
descreve como um grupo de prisioneiros alemães formou um comitê para promover atividades educacionais dentro do campo, incluindo a organização de aulas de russo e debates sobre literatura socialista. O destino dos colaboradores após sua libertação variava. Alguns retornaram para a Alemanha Oriental, onde foram integrados à sociedade sob a supervisão do regime comunista. Esses homens frequentemente desempenharam papéis na administração local, utilizando sua experiência nos gulags como prova de seu compromisso com o sistema socialista. No entanto, na Alemanha Ocidental, os colaboradores enfrentaram um destino diferente. Ao serem identificados, muitos foram rejeitados por suas comunidades e rotulados como traidores. Um relatório de 1956 relata como um antigo colaborador foi agredido por seus vizinhos após retornar à sua cidade natal na Baviera. Apesar dos incentivos oferecidos pelos soviéticos, a colaboração também tinha riscos. Os prisioneiros que colaboravam eram frequentemente vistos com desconfiança, tanto pelas autoridades soviéticas quanto pelos seus companheiros de cativeiro. Nos barracões, os colaboradores eram vigiados de perto e, em alguns casos, atacados por outros prisioneiros que os consideravam traidores. Um testemunho de um sobrevivente alemão descreve como um desses colaboradores foi espancado até a morte após ser descoberto informando aos guardas sobre uma tentativa de fuga. O fenômeno da colaboração entre prisioneiros alemães nos gulags reflete a complexidade da sobrevivência em condições extremas. Embora alguns o fizessem por convicção, a maioria se viu obrigada a tomar decisões difíceis para se proteger em um ambiente hostil. Essas histórias, embora menos conhecidas, oferecem uma visão única das dinâmicas de poder e resistência dentro do sistema dos gulags, onde até mesmo os gestos mais pequenos podiam marcar a diferença entre a vida e a morte. Regresso a casa, o longo caminho dos sobreviventes. A morte de Stalin em 1953 marcou um ponto de inflexão para os prisioneiros de guerra alemães retidos nos gulags soviéticos. As políticas da nova liderança sob Nikita Khrushchev levaram a uma gradual liberação dos sobreviventes, incluindo os membros das SS, que enfrentaram um longo e árduo caminho de volta para casa. No entanto, esse regresso foi marcado pela incerteza, a rejeição e o estigma. Para muitos, o retorno não foi o fim de seu sofrimento, mas o início de uma luta para se reintegrarem a uma sociedade que havia mudado profundamente durante sua ausência. A repatriação dos prisioneiros começou de maneira escalonada. Em 1955, após negociações entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética, foram firmados acordos para a liberação dos últimos prisioneiros de guerra alemães. Esses acordos incluíam os prisioneiros que haviam sido condenados por crimes de guerra, embora muitos já tivessem cumprido longas sentenças nos gulags. Um relatório soviético desclassificado em 1989 detalha como os prisioneiros eram transportados de trem desde a Sibéria e outras regiões remotas até pontos de repatriação na Europa Oriental, onde eram entregues às autoridades alemãs. A viagem de volta não estava isenta de desafios. Os trens, superlotados e com poucos recursos, transportavam homens enfraquecidos por anos de trabalho forçado, fome e doenças. Um testemunho de Heinrich K., um ex-membro das SS repatriado em 1956, descreve o estado dos homens em seu vagão. Éramos sombras do que uma vez fomos. Alguns morreram no trajeto. Não era uma viagem para casa. Era outro desafio mais em nossa luta para sobreviver. À sua chegada à Alemanha, os prisioneiros enfrentaram uma realidade difícil de assimilar. Na Alemanha Oriental, governada por um regime comunista, os repatriados foram recebidos com certa cautela. Embora alguns tenham sido integrados à força de trabalho e tenham recebido papéis na administração local, eram vigiados de perto pelas autoridades, que temiam que pudessem propagar ideias contrárias ao comunismo. Arquivos da Stasi revelam que muitos desses homens foram sujeitos a interrogatórios e vigilância constante, especialmente aqueles que haviam servido nas SS. Na Alemanha Ocidental, a recepção foi ainda mais complicada. Ao contrário de seus compatriotas da Wehrmacht, os ex-membros das SS enfrentaram um estigma profundo. Muitos cidadãos os consideravam responsáveis diretos pelos crimes do Terceiro Reich, e sua afiliação com a organização os tornava párias sociais.
Um relatório do governo da Baviera de 1958 descreve como comunidades inteiras rejeitavam os repatriados que haviam sido identificados como membros das SS, vendo-os como um lembrete desconfortável do passado nazista. Para os sobreviventes, a reintegração foi uma luta constante. Após anos nos gulags, muitos retornaram com problemas de saúde física e mental que dificultavam sua capacidade de trabalhar. Alguns, traumatizados por suas experiências, optaram pelo isolamento, enquanto outros tentaram reconstruir suas vidas em silêncio, ocultando seu passado de suas famílias e comunidades. Um arquivo pessoal descoberto em Hamburgo detalha como um repatriado mudou seu nome e se mudou para outra região para evitar o estigma associado ao seu passado. Apesar desses desafios, alguns repatriados conseguiram encontrar apoio em redes clandestinas formadas por outros sobreviventes. Essas redes ofereciam um espaço para compartilhar experiências, encontrar trabalho e, em alguns casos, organizar-se politicamente. No entanto, esses grupos também atraíram a atenção das autoridades, especialmente na Alemanha Ocidental, onde os aliados continuavam a vigiar de perto qualquer ressurgimento de ideologias nazistas. Os relatos dos sobreviventes oferecem um vislumbre desgarrador da complexidade de seu retorno. Um ex-prisioneiro das SS, identificado como Karl M., escreveu em suas memórias: "Voltar para casa não significou voltar à vida. A guerra nos havia tirado tudo, e o tempo nos gulags terminou de destruir o que restava. Muitos de nós nunca encontramos nosso lugar neste novo mundo." A libertação dos prisioneiros também teve um impacto nas famílias que haviam passado anos sem notícias de seus entes queridos. Em alguns casos, os homens retornaram para encontrar suas famílias destruídas ou desaparecidas. Outros descobriram que suas casas haviam sido ocupadas por novos residentes ou destruídas durante a guerra. Esse choque emocional aprofundou o sentimento de alienação que muitos já sentiam. Embora a maioria dos prisioneiros tenha sido libertada na década de 1950, alguns permaneceram sob custódia soviética até bem entrada a década de 1960, especialmente aqueles acusados de crimes de guerra graves. Os registros indicam que esses homens foram julgados em tribunais soviéticos e condenados a longas sentenças, enquanto outros simplesmente desapareceram nos campos sem deixar rastro. Um relatório da Amnistia Internacional de 1970 menciona casos de prisioneiros cujos nomes apareceram em listas oficiais anos depois de sua suposta libertação, o que sugere que alguns nunca retornaram. O retorno dos prisioneiros alemães marcou o fim de um capítulo sombrio na história da Segunda Guerra Mundial, mas também deixou muitas feridas abertas. Para os homens que sobreviveram aos gulags, o caminho de volta para casa foi apenas o começo de uma nova batalha. Encontrar um lugar em um mundo que os via com desconfiança e que nem sempre estava disposto a perdoar. Suas histórias, repletas de sofrimento, resiliência e luta, são um testemunho das sequelas humanas de um conflito que deixou cicatrizes profundas em todos os envolvidos. O destino dos prisioneiros das SS capturados pelos soviéticos em 1945 revela um capítulo complexo e desgarrador da história do pós-guerra. Esses homens, identificados como a encarnação da maquinaria nazista, enfrentaram uma retribuição que oscilou entre a justiça e a vingança. Desde os interrogatórios e julgamentos sumários até as condições desumanas nos gulags, suas experiências são um reflexo da brutalidade de um mundo que buscava fechar feridas enquanto ainda estava preso à dor do conflito. A União Soviética utilizou esses prisioneiros não apenas como uma fonte de trabalho forçado, mas também como uma ferramenta de propaganda para consolidar sua narrativa ideológica. No entanto, as consequências humanas desse tratamento deixaram cicatrizes profundas, tanto para os que pereceram quanto para os que sobreviveram. Os relatos de fome, doença, trabalhos extenuantes e isolamento ilustram as dimensões do sofrimento nos campos, enquanto as histórias de colaboração e resistência destacam a luta para preservar a humanidade nas circunstâncias mais adversas. No final, o retorno dos sobreviventes foi uma transição cheia de desafios. Rejeitados por suas comunidades, vigiados pelas autoridades e marcados pelos horrores vividos, muitos enfrentaram um longo caminho para a reintegração.
Suas histórias, embora em grande parte silenciadas, são um lembrete das complexas dinâmicas da justiça em tempos de guerra e das consequências que persistem muito depois que os conflitos terminaram. Este capítulo de nossa história mundial nos convida a refletir sobre o legado desses eventos, lembrando-nos de que, mesmo no meio da busca por justiça, é vital não perder de vista os princípios de humanidade e ética que devem guiar qualquer sociedade.